Boa, pessoal. Vamos estar começando aqui, tá bom? A live aí da nossa semana, ok? Você que não está vendo agora ao vivo, depois se quiser acompanhar, eu vou deixar disponível lá no link do YouTube, ok? Qualquer coisa é só acessar também meu canal lá que vocês vão conseguir ver, que eu vou deixar lá no público, beleza? Só de quinta-feira aí que a gente deixa aí um pouco mais privado, ok? Então a gente comentou algumas coisas aí na quinta-feira, ok? Bastante importante. Que a gente estava pensando na alta aí do ouro, ok? É o primeiro ativo aí que a gente começa a analisar. Então, no ouro a gente vai lá para 1 hora e já compreende aí que ele fez uma alta bem significante, tá? Esses dias. Então, o que aconteceu? Como ele veio nessa região, tá? A gente vai ter aquela distribuição lá, comentei com vocês. Ele vem dentro dessa região com muita fraqueza para empurrar esse preço para cima. Do fundo ao topo, a gente vai ter aí essa possibilidade de resistência, ok? Que eu até demarquei com vocês aí na semana. Então, ó, a primeira possibilidade seria no 61, na onde que ele veio já, certo? E aí depois ele veio buscar esse preço aqui de 61. Então esse foi o preço aí que ele veio buscar nessa semana, ok? Então pra gente ver aí, certo? Ele veio bem em cima, bem certinho e já andou uma pontuação bem considerável, tá? Uma mais ou menos aí 1.300 pontos. Então bastante bacana aí para quem conseguiu já pegar no começo da semana, que foi a abertura aí de domingo, ok? Então, a gente ainda está no começo. Provavelmente temos uma divergência aqui, tá bom? No 15 minutos acredito que dê para enxergar até melhor ela, tá? Mas ela vai e vem aqui, ó, volta, dá uma entradinha aí para fazer a continuação de tendência. Provavelmente ainda ela possa voltar aí por esse alvo aqui de 18 e 10, tá? Para depois ela continuar a subir também. Temos essa possibilidade desse movimento, ok? Ou senão ela pode vir um pouco mais abaixo aí, buscando esse suporte aqui um pouco mais abaixo, ok? Dependendo do que ele fizer aqui por volta desse preço, aí eu vou acreditar ainda na compra, ok? Mas vamos ter uma compra aqui a 15 minutos, um pouco mais arriscado, ok? Porque ela pode perder esse fundo, mas sabendo que vamos ter mais uma compra um pouco mais abaixo. Beleza? Então meu pensamento ainda em compra. Lembra que eu falei que essa resistência aqui forte que foi rompida, ela ia virar suporte aqui, lembra? Então é exatamente isso que aconteceu. Por isso que ele veio buscar essa região um pouquinho mais abaixo, tá bom? E aí ele faz essa continuação aí de movimento. Pode ser que ele venha aqui nessa resistência aqui dentro desse suporte de novo para fazer esse movimento de alta, tá? Mas se ele vir um pouquinho abaixo, a gente tenta pegar ele aqui um pouco mais abaixo. Então eu vou ficar sempre analisando aí 15 minutos, tá? Para mim ver essa possibilidade e 1 hora. Então não mudou muita coisa. Ele só foi buscar uma resistência um pouco mais importante aqui em cima, porque eu até comentei que ele ia fazer. A gente pegou uma entrada aqui, se eu não me engano. Aqui a gente não conseguiu pegar, mas tinha uma entrada, comentei com vocês, tá? Mas essa aqui a gente conseguiu pegar. Nessa possibilidade eu sabia que ele ia voltar dentro dessa região ainda. Até comentei com vocês desse movimento aqui de baixa que ele teve, um micro movimento na verdade, tá? E aí teria uma resistência aí por volta desse preço, ok? Então por isso que ele veio aí caindo. Tinha grande possibilidade de ele subir aí bastante, mas ele veio buscar aí essa região. Beleza? Então a gente consegue ver aí dentro do ativo aí os outros. Então, pro ouro eu vou ficar com o mesmo pensamento. Já o euro USD, eu já vou ver aquela análise que a gente já tinha feito, ok? Então eu vou ver aí a partir do 4 horas. Perdeu o topo, agora ele vai voltar numa região bem legal aí, bacana pra gente, ok? Quem conseguiu realizar, fez ótimo, já ele deu uma entrada aqui de venda para buscar essa possibilidade. Vou estar mostrando para vocês aí também num gráfico até menor. Então tivemos essa possibilidade, tá? De uma divergência que vem acontecendo faz um bom tempo, ok? E a perca desse topo. Tinha comentado que um topo seria bacana esse, ok? Então por isso que a gente ia demarcar por volta desses preços aqui, tá? Então essa região seria uma região muito importante aí de perda. Então ele veio, já deu uma entrada, ok?
Então vou deixar demarcado aí já para a gente saber onde foi a entrada. Por quê? Perdeu o topo, ele volta aí bem aqui em cima. Então nossa entrada seria aí por volta do 71, ok? E ele faz a continuação vindo até o menos 61. Então o nosso alvo foi completo, ok? Agora temos possibilidade aí de ele buscar essa porcentagem aqui de 71, tá? 78 aqui, um pouco mais abaixo, ok? Então vou deixar demarcado aí, porque a gente sabe aí que ele pode buscar essa região. Se ele buscar, a gente tenta fazer uma compra de novo, tá? E aí a gente não vai perder a oportunidade. Já numa hora, a gente acreditava lá que o 61 era o nosso alvo principal, e ó que o bacana que ele fez no 15 minutos. Fez aquela acumulação que a gente sempre fala, rompimento falso e volta a romper no fundo. Então aqui a gente tinha grande possibilidade aí de uma reversão de tendência, ok? Que a gente sempre tá de olho aí dentro dessas regiões. Então dentro dessa região aí eu marco a fibra contrária, como vocês vê, e lá tá o movimento que a gente tem aí, bem legal. Então se a gente teria entrado aí, teria uma possibilidade de um stop de 140 pontos, mais ou menos. Agora estaria dando aí mais ou menos 2 para 1, bem tranquilo, ok? Porque aí se trava no 0 a 0 e não volta mais, ok? Aí ele vem, o alvo aí seria menos 27 ou menos 61. Bacana é deixar no menos 61 para quem entrou aí pelo 15 minutos ou uma hora, ok? Uma hora dá pra gente enxergar um pouco melhor aí também. Mas quem entrou aí por uma hora ou 15 minutos, tem grande possibilidade de ele vir no 61, porque essa região aqui vai ser uma região de compra novamente, ok? Então, vamos ficar de olho aí para a gente tentar pegar esse tipo de movimento, ok? Isso aqui foi gerado aí hoje, na verdade, essa região foi nas 7 horas da manhã, então eu não consegui pegar ela. Para quem acorda um pouco mais cedo aí para pegar o gráfico, normalmente alguns acordam às 5 horas, 4 horas da manhã, para acompanhar a sessão aí de Londres, ok? É uma sessão muito importante aí para a gente pegar de Nova York. Eu tento pegar mais a de Nova York aí, que abre entre as 10, 10 e meia aí, já tem movimentos bem legais, até meio-dia, uma hora ainda tem movimentos bacana. Então eu prefiro aí a de Nova York, porque eu consigo acompanhar um pouco mais legal, ok? Já de Londres, às vezes fica incomoda, né? Porque você tem que levantar muito cedo, aí às vezes você tem que dormir de tarde, e etc. Eu já prefiro aí acordar pelo menos umas 8 horas, 7 horas aí e acompanhar, beleza? Então a gente tem essa possibilidade aqui, ok? Do Euro USD de compra um pouquinho mais abaixo. Já o SDCAD, tá? A gente veio aí de uma informação bem bacana aí da semana passada, deixei até desenhado aí para vocês verem. Comentei que teria uma resistência aí muito importante, tá? Por volta desse preço aqui. Porque a gente tem a região aqui de toque da linha de tendência. Então por isso que essa região aqui era uma região bem importante aí de possibilidades aí de compra, tá? Mas a gente vai ficar de fora aí desse movimento por enquanto, porque ela até já deu essa estratégia aí também, ok? Então, ó, a parte de fundo volta, mas ela veio aqui no 61, se eu não me engano, nem no 61 ela veio, ó, 50% nem veio. Mas já tá dando um alvo aí, tendência forte, pode ser que ela venha aí buscar no gráfico de uma hora, essa possibilidade de venda aí que eu comentei com vocês, beleza? Essa eu vou estar fazendo aí pelo menos o de uma hora, ok? Então é interessante a gente ficar de olho aí no gráfico de uma hora para fazer essa possibilidade de venda, ok? Se ele perder, tomar um stop aqui, eu sei que tem uma venda um pouco mais acima, tá? Então essa venda aqui para mim vai gerar uma venda muito legal. Então vai ficar o mesmo pensamento aí de quinta-feira, daria para pegar essa compra até chegar nessa venda, a gente tentar vender. Se a gente tomar stop perdendo esse topo, dá para até entrar comprado, tá? E tentar buscar essa região, mas seu stop vai ser mais ou menos de 1 para 1, dependendo, tá? Dá para deixar um stop aqui no fundo, mas é muito difícil aí a gente entrar em possibilidades assim. Tentamos buscar pelo menos 2 para 1. Se ele deixar um fundo legal, até dá pra gente entrar e tal, mas não acho muito bacana a gente fazer esse tipo de operação. Beleza? Então o SDCAD a gente está acompanhando já faz um tempo, tava bem feio aí as marcação, ok?
A gente estava pensando aqui em compra, depois pensou em venda, tá? Então rompeu muito forte aqui essa consolidação. Veio buscar ela 2 vezes aqui certinho, fazendo aí já a reversão dela para fazer outro movimento aí, talvez, ok? Então vamos ver aí o que vai acontecer essa semana, tá? Essa região para mim é uma região muito importante, de 25.500, 25.600, e essa de 27.000 aí, para mim também é bem bacana para a gente ficar de olho. Beleza? Então o pensamento aqui é numa baixa, por enquanto, ok? Então a gente vai ver aí o que pode acontecer, porque meu melhor fundo aí já foi perdido, ok? Se a gente tem esse fundo como uma região importante, ele foi perdido aí através desses candle aqui, tá? Eu sei que tá bem feio aí o gráfico, mas a gente vai acompanhando. Para gráfico diário, para mim tem grande possibilidade de ele perder aí os topos e continuar fazendo movimento de alta. Mas gráficos menores aí a gente tem micros movimentos, né? De venda, de compra. Então por isso que eu estou pensando na venda aí desses micro movimentos. Beleza? Porque aí para mim realizar essa compra mais importante aqui, ele precisa vir na venda, tá bom? Então por isso que a gente vai tentar vender aqui e vender aqui nesse ponto, para a gente tentar arrastar até esse preço importante aqui, que a gente acha que é os 22.000. Beleza? Então são as regiões aí que eu acredito para o SDCAD. GBP USD, tá? A gente vai ver essa possibilidade, porque 4 horas ele indica aí o segundo toque da linha de tendência, então por isso que existia uma venda aqui. A gente tentou antecipar, tá? Comentei com vocês também, que a gente tentou antecipar. Ele até foi, mas já deu stop aí, devolvendo tudo. E continuou. Comentei que tinha grande possibilidade aí de ele vir aí nessa região, certo? Região de briga, então desse toque aí. E região de venda. Então, a gente ia ficar de olho aí pelo menos no 15 minutos, tá? Se ele ia dar alguma coisa. Ele perde até o fundo, ok? Mas aí ele não volta na região que a gente queria e já faz esse movimento de baixa, tá? Se a gente for analisar que ele já está fazendo aí uma pequena divergência, tá? Mas a gente vai analisar aqui pelo padrão. Então ele deixa um padrão aqui bem legal pra gente, que é aquele falso rompimento que tem também, ok? Falso rompimento, se ele perder um desses topos aqui, a gente já acredita aí que ele vai buscar nossa região bem bacana aqui em cima, mais ou menos, para depois vir a cair, beleza? Mas se ele perder a região, tiver uma compra por volta desse preço, dá pra gente arrastar até aqui em cima. Porque o stop pequeno a gente carrega pelo menos 3/1, 4/1, dá para carregar, beleza? Então essa região aqui a gente fica de olho se ele perde, ok? Para ele buscar aqui por volta mais ou menos do 39.500 e 600 aqui, acredito muito. Porque aí vai ter o perda de fundo, né? Que ele perde o fundo e volta aí dentro dessa região. Então seria até um pouco mais abaixo, beleza? Então aí teria grandes possibilidades aqui de venda dentro desse preço. E a gente tentaria buscar uma região um pouco mais abaixo, que é lá embaixo, né? Menos 61, acredito que seja bacana, ou até mesmo um pouquinho a mais, beleza? Mas estamos falando gráficos menores aí, de 15 minutos, 1 hora aí, tem grandes possibilidades aí pra gente pegar. Stop pequeno, né? Stop aí considerado, ó, de 300 pontos, para tentar buscar mais de 1.200 pontos, 1.300 pontos aí, dá para buscar. Então vou ficar esperando aí dentro dessas região aí, certo? Esse movimento aqui de alta. Diário fica bem claro, perto de um topo, ele volta aqui dentro dessa região, tá? E aí ele pode continuar a fazer esse movimento aí de alta um pouco mais forte. Opa. Então pode considerar aí esse movimento aqui de alta bem mais legal, interessante. Mas se ele der stop aqui, essa venda aqui pelo menos nós conseguimos pegar, se ela vir nessa região de 71, se conseguimos pegar ela, e se ela perder o fundo, a gente tenta pegar outras possibilidades, porque ela vai voltar aqui dentro dessa máxima, dessa mínima, vai voltar pelo menos aqui no 61, 78, e a gente pega de novo um movimento aí de baixa, ok? Já o GBP, JPY, a gente estava aí na mesma referência,
de uma resistência importante, tá? Então, a gente sabia aí que poderia até dar stop, tá? Mas tinha essa região de 78, o último alvo aí que ele veio buscar, de 88,60, até ultrapassou um pouquinho, quase veio buscar o 100, perdendo o topo, tá? Que seria interessante aí pra gente. E aí ele já começa a fazer o movimento aí de baixa. Ele veio fazer a mesma coisa, quando ele perdeu o fundo aqui já era tarde, ok? Eu queria que ele perdesse fundo nessa região aqui, seria um pouco mais bacana, porque ele volta de pullback. Então a gente continuaria a tendência aí do momento. Então teria a primeira entrada aí, basicamente, ok? Isso eu estou falando de micros movimentos, ok? Então a gente consegue pegar aqui também uma outra entrada aí, em continuação de tendência no 61, ok? No 71 ele não veio, mas ele tem grande possibilidade de voltar ainda nessa região. Então quanto mais ele for aí, ó, se ele não volta na região quando ele passa o fundo, eu digo, tá? Então ele passou o fundo aqui, ele vai formar isso. Não foi no 61, eu considero ainda outros fundamentos, outros fundos, beleza? Então, a partir desse fundo, eu já considero que o 78, 71, 61 são zonas muito importantes. Se ele continuar, cada vez mais eu vou abrindo aí a minha fila. Então, para mim, essa região ainda eu considero muito importante aí para o meu dia ou para minha semana. Então, se a partir daqui ele começar a voltar, ele vir nessa zona, a gente tenta vender aí, pegando esse movimento de baixa, beleza? Agora ele está numa resistência aí, certo? Num suporte bacana, já veio buscar aí pela terceira vez hoje. Vamos ver se ele faz o rompimento direto ou se ele busca aí força para tentar fazer esse rompimento um pouco mais bacana, beleza? Então essa é a análise aí do GBP, JPY, e já o USDJPY, certo? A gente fizemos uma entrada aí bem bacana, e esperamos aí que ele voltasse dentro dessa região, não voltou, e já continuou o movimento aí, dando alvo até o menos 27, uma possibilidade aí que a gente estava esperando, mas não aconteceu aí, dentro do que a gente queria, mas foi gerado o nosso alvo. Então hoje aí estaríamos com uma proporção aí de 3,20 mais ou menos para 1, tá? Então a gente teria essa possibilidade, vamos esperar aí que ele venha aí pelo menos 4 para 1, que seria bem bacana aí de a gente estar esperando aí esse risco e retorno mais legal, beleza? Essa região aqui como foi perdida, tá? Tinha uma compra aqui por volta de um preço, acho que é análise de 15 minutos, tá? Então por isso que a gente demarcou essa zona, ok? Como ela foi perdida aqui, fazendo um suporte agora, provavelmente ela pode sim ganhar força aí, mas vai ter outro movimento de alta, porque a gente vai esperar ele fazer esse rompimento. Se ele fazer esse rompimento voltar, a gente tem outra entrada. Se não acontecer esse movimento aqui de alta, aí a gente sabe que vai ter uma baixa bem legal aí buscando o nosso alvo, beleza? Mas vamos aguardar aí para ver essa região se ela for perdida, tá? Então tem bastante dinheiro aí envolvido dentro dessa região para empurrar o preço para cima de novo. Se empurrar o preço para cima, a gente vai ter outras possibilidades de venda que ele não veio buscar essa venda aqui ainda, ok? Uma venda um pouco mais abaixo aí da nossa região que a gente entrou. Beleza? Então vamos aguardar um pouquinho mais, mas o pensamento ainda é de venda, tá? Então vamos ver aqui o 4 horas para confirmar. Então 4 horas fez essa região de topo duplo, certo? Fez o rompimento e tá buscando a nossa compra que é um pouco mais acima, beleza? Nossa compra lá é gerada do último fundo aí do canal, beleza? Ao último topo aí, então por isso que a gente tem essa possibilidade. Já veio buscar o 61, pode vir aí um movimento muito forte a partir de agora também, desse alvo de menos 27. A gente vai esperar aquele movimento que eu comentei, ó, perda de um topo, voltar, e a gente tenta fazer aí, pode buscar a possibilidade até o menos 27 aí, dependendo. Então vamos ter um risco de retorno muito bom aí, se a gente conseguir segurar. Mas se ela vir dentro dessa região aqui, a gente espera ele fazer algum movimento bem bacana, pra gente estar entrando aí também bem perfeito. Beleza? Então,
pensamento aí micro, pensamento de baixa, e o pensamento macro, pensamento de alta aí futuramente, beleza? Tem uns outros ativos aqui que tá dando entrada aí também, ok? A gente tem possibilidade aí no euro, tá? Euro JPY, a gente tem aí perda de topo, provavelmente essa região seja uma região muito importante aí para ele vir estar buscando, tá? Então, se vocês quiserem aí ficar de olho também, não estou comentando muito sobre esses pares, mas o que eu acho aí é bem bacana, tá? Então, são movimentos aí que pode ser gerados um movimento bem legal, beleza? Então, essa região aqui do AUD também são região muito importante, se eu não me engano já tinha dado entrada pelo 15 minutos, veio agora de novo nessa região aqui, dá para fazer uma entrada aí dependendo do que ele se formar, ok? Então, ó, a gente tem grande possibilidade aí de ele fazer um movimento bem bacana. Se ele perder esse fundo aqui, provavelmente ele vai perder aí os 80 mil, beleza? NZD também, mesma expectativa, tá? Então eles meio que andam junto. Já o CAD, a gente fez uma entrada lá, lembra? Que a gente fez uma entrada aí pelo 1 hora, ok? Então pelo 1 hora a gente tem essa possibilidade aí de venda que a gente fez e tomou stop. Agora ele chegou na possibilidade de compra, tá? Então até vou estar fazendo com vocês também, mas vamos ver como que ele vai respeitar essa região aí. Quem deu muito forte, muita força aqui envolvida, tá? Mas a gente tem que fazer, né? Tem que correr o risco aí, deixar stop aqui embaixo, certo? Fazer uma entrada aí, tentar buscar até o menos 27. Caso ele não venha, ele perca fundo, a gente vai tomar um outro stop, tudo bem? Mas a gente vai ter grandes possibilidades de uma compra dentro dessa região aqui, ó, certo? Que a gente já demarcou aí já faz um tempo. Então, movimentos de alta aí a partir dessa zona aqui de menos 71, que é o 86250, 86040 e 86540, tá? Então região aí bem bacana para a gente estar esperando. Então deixa eu aumentar aqui essa zona para a gente ficar de olho aí dentro desse gráfico também. Então grande possibilidade aí de compra agora no momento. Se ele vir um pouquinho mais abaixo, também vamos gerar aí compras, ok? Então vamos tentar buscar até o menos 27 aí, ou até mesmo o menos 61 aí, que eu acredito que chega muito fácil aí nos 90 mil, beleza? Abaixo aqui dos 85, tem grande possibilidade aí de buscar um pouquinho mais abaixo os 80 mil aí, que é bem esperado também, beleza? Euro USD a gente comentou já anteriormente. AUD USD está bem consolidado, ok? Mas está numa região aí bem bacana pelo diário, ok? Então estamos numa região aí bem legal, então por isso que estamos acreditando aí nessa alta que pode acontecer, ok? Região aí de 61, 71, tá? Que ele veio buscar. Então por isso que essa região aí é bem importante, mas ele está bem consolidado aí dentro desse período, ok? Vamos ver o que ele pode se comportar dentro desse período. Qualquer coisa, se ele fazer um rompimento, mostrar uma clareza mais forte de compra, a gente entra comprado aí no AUD USD. Se ele continuar esse movimento aí, ele vai continuar no micro movimento. De 15 minutos dá para pegar essas vendas aqui que pode acontecer, ok? Então dá para pegar esse tipo de movimento. NZD aí, certo? Tá bem feio também. Então tá perdendo os fundos, né? Já deu essa possibilidade. Provavelmente ele pode vir aqui por essa zona aqui, ok? Para dar uma venda de novo. Então ele tá bem confuso dentro dessa região. Já deixou um pavio aqui, ok? Provavelmente ele pode deixar outro aqui para subir, tá? Então a gente pensa em alta aí no Euro USD, AUD USD, NZD USD, são pares que andam juntos, ok? Por isso que eu deixo eles um pouco mais unidos aqui dentro da minha lista, ok? Então a gente consegue observar. Já o USD aí, USD CHF, ok? A gente consegue ver que ele foi exatamente no nosso alvo, tá? Então, nosso alvo aí foi até esse ponto, tá? Então,
Então temos ainda a possibilidade de compra a partir desse momento, ok? Então vamos ficar bem de olho dentro dessa região. Por isso que a gente estava buscando aí proporção aí de 6:1. Ele já veio aí quase 6:1, certo? Mas a gente espera um pouquinho mais abaixo. Mas aí quem quiser já deixar garantido um stop aqui, ó, certo? Stop no lucro, já pode deixar aí garantindo aí o seu 5:1 bem tranquilo, certo? E aí se ele voltar, a gente fica com 5:1 no bolso, e se ele continuar, maravilha, que a gente vai descendo cada vez mais o stop. Então grandes possibilidades de compras a partir desse momento, ok? Mas vamos ver aí como que ele pode se comportar aí dentro desse período aqui de 15 minutos, 1 hora. Eu marquei aqui entre os 78 e 71, tá? Que são alvos aí que eu acredito, porque eu estou na venda, então quanto mais ele descer para mim é interessante. Mas se ele já começar a reagir a partir desse ponto aí, então vai entrar no mesmo critério aí do SDCAD. Ele anda um pouco ao contrário dos pares aí que a gente viu, ok? Então o SDCAD aí vai estar junto com ele aí mais ou menos. Porque aí você vê o SDCAD está em queda, certo? Nesse movimento. E o SDCHF aí também em queda, tá? Se tiver grande possibilidade de ele fazer uma alta, provavelmente o SDCAD venha buscar essa região também de 27. Isso se chama correlação, tá bom? Então a gente se procura aí na internet, a gente consegue ver as correlação entre os pares. Qualquer dia aí eu faço um vídeo aí específico falando um pouco mais sobre a correlação, beleza? Então é interessante a gente observar esse tipo de movimento, beleza? Algo interessante aí, o óleo, tá? A gente teve uma região de venda e outra região de venda. Provavelmente venha cair aí, pode ser aí que a gente tenha preços mais baixos aí na gasolina, ok? Então pode impactar aí também no nosso bolso. Então por isso que eu fico de olho aí também nesses pares, tá? Uma região sim de compra, tá? Mas ele pode vir aí a buscar os 67, 68 ainda, que é essa região aqui, ó, um pouco mais considerada, ok? Então essa região aqui de 67 mesmo e 68 até 66 aí que eu acredito que ele venha buscar. Se perder esse fundo aí, a gente tem grande possibilidade que ele venha aqui pelo menos 60 ou 50, pode ser que ele chegue, mas acho bem difícil aí por causa desse movimento que teve, beleza? Mais uma análise aí pra gente ficar de olho, ok? Já o Bitcoin aí tem grande chance de fazer uma tendência aí de alta, ok? Eu consegui pegar esse movimento, esse daqui eu também peguei, mas acabei saindo no 0 a 0, até mandei para vocês no grupo. Ele deixou só o pavio aqui, acabei pegando esse movimento, ele já caiu tudo. Realizei uma grande parte e ele voltou aí no 0 a 0, tá? Agora tá fazendo esse movimento aí de alta, ok? Então bastante interessante aí também pra gente prestar atenção aí nessa semana. Se vocês for ver aí no euro semanal, tá? O euro USD, a gente tem uma consolidação, ó, tá vendo esse tipo de consolidação? E ela gera duplicadamente esse resultado e ela vem ganhar força aqui embaixo. Então ela vem ganhar força quase no 50% desse canal aqui, ó. Se vocês conseguem ver, tem um canalzinho aqui, ó. E esse canal é dobrado, certo? Então esse canal dobrado, ele vem buscar 50% aqui e ele ganha impulso aí para continuar o movimento. Pode ser que ele passe essa região, se ele passar essa região fica interessante. É a mesma coisa que está acontecendo aí com o Bitcoin, ok? Se a gente colocar aí no diário, 4 horas, diário acho que vai ser mais bacana para a gente enxergar. Então essa região aqui, ó, que ele faz esse tipo de consolidação, ok? Então ele veio quebrar agora, ok? Então, esse movimento, ele pode ser gerado aí um pouco mais acima. Acho que essa não é a correta. Isso. Então, ele pode vir buscar aí essas regiões aqui em cima, que é provavelmente a venda que nós tinha aqui em cima, tá? Para quem conseguiu pegar aí, ótimo. Eu não consegui entrar nesse movimento. Eu só consegui entrar de compra. Consegui entrar na compra aqui também, se eu não me engano. Mas na venda eu não consegui entrar aí, que teve uma queda bem interessante, tá? Então essa região do Bitcoin aqui também é bem legal para a gente ficar de olho. 53.025, pode ter grandes quedas aí também. Mesmo que você pegue 1 para 1, já é um movimento muito bacana aí que pode acontecer,
ok? Então, ele pode vir aqui nessa possibilidade para depois aí fazer um movimento de alta, talvez, não sei, mas são região importante aqui que a gente acredita. E ela dobra aí esse retângulo, ok? Que a gente acredita aí nesse padrão gráfico também que pode acontecer. Então essa região pode vir ser testada para ele voltar igual lá o euro, o USD, buscar essa região de 50% desse canal de baixa para ganhar força aí e subir aí para ganhar, para chegar aí até os 80 mil, tá? Ou 75 mil, acho que chega aí bem fácil se ele vir buscar essa região. Beleza? Então vou ficar de olho aí, tá? Isso aí é para meses futuramente, ou até anos. Mas vamos ficar de olho nesses movimentos aí que não pode ser perdido, beleza? Então, espero que você goste aí. Se ficou com alguma dúvida, quer ver um par mais específico, vocês comentem aí com a gente, que a gente vai e vê aí algumas possibilidades, beleza? Então, até mais aí. Qualquer coisa é só mandar mensagem pra gente.